O sol de outono banhava a sala de reuniões na sede da Polícia Ambiental em Palmas, pintando as paredes de um amarelo quente que, em outro contexto, traria uma sensação de calma. Contudo, o ar fresco, perfumado com o aroma intenso de café coado que emanava de uma velha garrafa térmica, contrastava drasticamente com a tensão palpável que sentia ao meu redor. Sobre a mesa de madeira robusta, mapas detalhados do cerrado, com suas manchas verdes e marrons se estendendo até o horizonte, dividiam espaço com pastas grossas repletas de relatórios datilografados, cadernos de campo com anotações manuais e rádios comunicadores robustos, as ferramentas de uma investigação que prometia ser tão complexa e desafiadora quanto a própria natureza que nos rodeava. José Milton, meu parceiro de longa data, observava tudo com sua habitual expressão pragmática, o chapéu de cowboy ligeiramente inclinado sobre os cabelos grisalhos que se misturavam à barba densa. Seus olhos azuis, porém, que já haviam testemunhado inúmeras batalhas pela preservação ambiental, refletiam a mesma inquietude que me corroía por dentro. Um pressentimento de que esta não seria uma missão ordinária para a Polícia Ambiental no Brasil. Esta investigação, a busca por um lobisomem no coração do Cerrado, exigia mais do que treinamento e equipamento convencional. Exigia cooperação, uma mente aberta e uma dose considerável de determinação. A fiscalização ambiental estava prestes a adentrar um terreno pouco convencional. O que a Polícia Ambiental pode fazer em um caso como este, que desafiava a própria legislação ambiental? Essa era a questão que pairava sobre nós. Comecei a apresentação, minha voz ecoando na sala com a clareza de um alerta, cortando o silêncio expectante. Não havia telas sofisticadas ou projetores de alta tecnologia em 1986. Em vez disso, fixei na parede ampliações de fotografias amadoras, borradas e tremidas, que alguns moradores haviam conseguido tirar da criatura em momentos de pavor. Pequenos vislumbres de uma forma escura, alta e veloz, quase monstruosa. Ao lado, coloquei esquemas das marcas de garras profundas na terra úmida, desenhos das árvores retorcidas, como se tivessem sido brutalmente quebradas por uma força descomunal. Em seguida, li trechos dos relatórios de testemunhas, alguns mais fantasiosos, outros aterrorizadores de tão realistas, que se tornavam enigmas a serem decifrados. Expliquei a periculosidade da situação para a comunidade de Peixe e a urgente necessidade de resolver o mistério do lobisomem para proteger não apenas seus moradores, mas também o próprio ecossistema, já tão ameaçado pelos crimes ambientais rotineiros. A vigilância de longo prazo era essencial, a coordenação das nossas ações ainda mais crucial. A especialização de cada membro da equipe seria primordial para desvendar este enigma sobrenatural que se apresentava, um desafio sem precedentes para as funções da polícia ambiental. A questão central de lobisomem, mito ou realidade pairava no ar densa e inescapável, e o que você não sabia sobre lobisomens estava nos forçando a reavaliar tudo. A porta se abriu com um suave rangido, quase imperceptível. Uma leve alteração na pressão do ar e o sussurro de um tecido roçando o batente anunciaram a chegada. Ana entrou. Sua chegada foi marcada pela leveza de seus passos, quase inaudível sobre o piso de madeira polido. Com seus 31 anos, Ana era uma bióloga especializada na fauna do cerrado, baixa de estatura, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e olhos verdes brilhantes que refletiam uma curiosidade insaciável, uma sede por conhecimento que se estendia muito além do que a ciência convencional podia explicar. Um sorriso discreto emoldurava seus lábios, mas a expressão em seus olhos indicava um ceticismo que me era familiar, um compromisso com a objetividade. Sua roupa, prática e funcional, refletia seu intenso trabalho de campo, uma vestimenta típica de quem atua na proteção animal. Ela se aproximou da mesa com passos firmes,
analisando os materiais com atenção minuciosa, o perfeccionismo latente em cada movimento. Seu olhar percorreu as evidências, buscando algo que a ciência pudesse catalogar, uma explicação lógica, uma forma de encaixar a criatura na biodiversidade conhecida. Impressionante, murmurou ela, sua voz calma e profissional, quebrando o silêncio concentrado na sala. Mas não vejo nada que não possa ser explicado por predadores conhecidos. Onças pardas, talvez? Ou algum animal selvagem ainda não catalogado, uma espécie ainda não documentada pela biodiversidade local? Lobisomens não são reais, segundo a polícia ambiental, Guto. Precisamos focar na ciência e na realidade da preservação ambiental. O que a polícia ambiental faz quando encontra animais selvagens confundidos com lobisomens? Isso é o nosso campo de atuação. A legislação ambiental é clara quanto a isso. Seu olhar perspicaz, cheio de habilidade analítica, estava focado nas fotos e relatos, descartando veementemente a possibilidade de uma criatura mítica. Ela representava a face da polícia ambiental e educação ambiental, sempre baseada em fatos e evidências tangíveis. A discussão começou intensa e calorosa, um confronto direto entre a crença na ciência e a possibilidade de fenômenos sobrenaturais. José Milton, com sua experiência de anos na polícia ambiental, argumentava a favor de uma abordagem cautelosa, baseada em evidências e raciocínio lógico. Ele sabia que a polícia ambiental e o combate ao tráfico de animais e crime ambiental eram suas prioridades e desviar-se para mitos era arriscado. Eu, por minha vez, tentava equilibrar minha crença na ciência com a crescente possibilidade de algo mais. Inexplicável. A lenda do lobisomem é antiga, mas os casos reais de lobisomens investigados pela polícia ambiental são praticamente inexistentes na teoria científica formal. Ana, por sua vez, se mantinha firme em sua descrença em lendas e criaturas mitológicas, defendendo uma investigação rigorosa, baseada em dados científicos e nos protocolos da legislação ambiental. Diferenças entre lobisomem e homem-lobo são puramente ficcionais para nós, ela poderia ter dito, citando a diferença entre as transformações controladas de homens-lobos da ficção e a bestialidade de um lobisomem que, segundo a cultura popular, não tem controle sobre si. A habilidade de Ana em lidar com a vida selvagem era inegável, mas sua relutância em considerar outras possibilidades era uma barreira que precisávamos superar. A coordenação da nossa equipe dependia de nossa capacidade de cooperar, mesmo com nossas diferenças, especialmente em uma área como Tocantins, onde a mitologia do lobisomem tem forte presença no folclore brasileiro. Não podemos simplesmente descartar a possibilidade de algo sobrenatural. O Cerrado é cheio de mistérios, Ana. A história do lobisomem não é apenas um conto de fadas para esta comunidade, eu disse, minha voz carregada de uma convicção crescente. O que a polícia ambiental tem a ver com lobisomens? Em um primeiro momento, nada. Mas quando vidas e o meio ambiente estão em risco, precisamos considerar todas as opções. É o nosso dever de polícia ambiental e preservação. Eu tinha lido relatos sobre casos reais de lobisomens no Brasil, investigação policial. Muitos deles anedóticos. Claro, mas a intensidade do medo na Vila de Peixe me fazia questionar o que você não sabia sobre lobisomens. Minha própria determinação estava sendo testada, minha mente lutando entre a lógica e o desconhecido. Então, um silêncio repentino e quase opressivo caiu sobre a sala. A porta rangeu novamente, desta vez com mais firmeza, anunciando uma nova presença. Uma figura pequena, encurvada pelo peso da idade, entrou com a leveza de uma pluma. Dona Lourdes, a matriarca da comunidade de Peixe, com seus 75 anos de sabedoria e histórias ancestrais. Seus cabelos brancos, seus olhos castanhos penetrantes e o sorriso sábio que emoldurava seu rosto denotavam uma vida inteira vivida na harmonia e no respeito pela natureza do Cerrado.
Vestida com roupas tradicionais da região, ela carregava consigo uma aura de mistério e poder que ninguém na sala conseguiu ignorar. A mudança na pressão do ar, o farfalhar de suas vestes e o leve aroma de ervas secas que a acompanhavam anunciaram sua entrada antes mesmo de Guto registrar sua silhueta na porta. "Eu ouvi falar das marcas, dos uivos", disse ela, sua voz baixa, porém firme, carregada de uma sabedoria que não vinha de livros, mas de gerações. "Estas não são coisas de animais selvagens comuns. O Cerrado guarda segredos antigos, segredos que não se encontram nos livros de ciência. Eu vi coisas que não podem ser explicadas pela ciência. O Cerrado guarda segredos que só podemos entender escutando as histórias dos mais velhos." Suas palavras eram como um portal para o lobisomem em folclore brasileiro, uma janela para as lendas sobre lobisomem que moldaram a cultura local e a mitologia, que era tão parte da terra quanto a própria fauna. A lenda do lobisomem na Amazônia, por exemplo, mostra como a natureza e o sobrenatural se entrelaçam. Ana franziu a testa, enquanto eu, pela primeira vez desde o início da investigação, senti um arrepio de incerteza me percorrer a espinha. Dona Lourdes compartilhou histórias da região, lendas sobre lobisomens que ecoavam pelas gerações, histórias que mesclavam medo e respeito pela força da natureza e a fragilidade da humanidade. Suas palavras, cheias de uma sabedoria que transcendia a lógica, me fizeram perceber que a investigação iria exigir muito mais do que determinação e equipamento. Iria exigir uma mente aberta, uma capacidade de ver além do que os olhos podiam perceber. A pergunta lobisomem e polícia ambiental, mito ou realidade, ganhava contornos mais complexos. Ela estava nos dando um guia completo de lobisomens e polícia ambiental, de uma perspectiva diferente. A discussão se transformou, as opiniões rígidas começaram a ceder espaço para uma nova perspectiva. Ana, ainda cética em sua especialização, reconheceu a importância do conhecimento local e a necessidade de considerar todas as possibilidades. O que os lobisomens comem, onde eles vivem? Precisamos de todas as informações, científicas ou não, para a preservação florestal e a segurança da comunidade. Isso é parte da nossa missão de proteção ambiental. José Milton, com seu pragmatismo, aceitou a inclusão de Dona Lourdes na equipe, entendendo que a influência da mitologia sobre a legislação ambiental e o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental eram considerações válidas. A noite prometia ser longa e cheia de perigos, mas pela primeira vez senti que tínhamos uma chance real de desvendar o mistério. A urgência de resolver o caso era palpável. Como a mitologia do lobisomem influencia a polícia ambiental? E essa era a questão que nos guiaria. Nosso treinamento seria aplicado de uma forma totalmente nova. Enquanto encerrávamos a reunião, um silêncio tenso preenchia a sala, a expectativa quase sufocante. O telefone tocou, o som alto e estridente cortando o silêncio da sala, amplificando a sensação de periculosidade. Era um morador de Peixe, sua voz embargada de medo do outro lado da linha. Um novo relato. O lobisomem havia sido visto novamente, mas desta vez perto de uma antiga caverna escondida no cerrado. O uivo misterioso floresta havia se tornado uma pista concreta. A voz detalhava um avistamento lobisomem que corroborava a história de Dona Lourdes. A urgência da situação nos impulsionou para a ação imediata, a transformação da investigação de teórica para a prática. A investigação sobrenatural começava agora, e eu sabia que, para proteger a comunidade e a fauna selvagem, teríamos que ir além do que a legislação ambiental e a ciência convencional podiam nos dizer. A questão de qual a verdade sobre os lobisomens nos levaria a uma jornada sem precedentes. A coordenação seria vital. O ar seco do cerrado batia no meu rosto, carregado com o cheiro penetrante de terra e vegetação ressequida, um aroma que se tornara sinônimo de mistério e perigo. Ana e José Milton caminhavam ao meu lado.
os passos firmes e decididos sobre a poeira da estrada de terra batida que levava à pequena delegacia de Peixe. O sol de outono, implacável e forte no céu azul claro, lançava sombras longas e distorcidas das árvores imponentes que circundavam a construção simples de tijolos e telhado de zinco. Era uma delegacia que mais parecia uma casa modesta e antiga, com sua fachada desbotada e janelas gradeadas, mas que emanava um silêncio pesado, carregado de suspeitas e de uma incômoda vigilância. O gramado, curiosamente bem cuidado, contrastava estranhamente com a atmosfera tensa que me envolvia, um lembrete vívido da fragilidade da ordem humana perante os caprichos imprevisíveis da natureza selvagem. A presença constante de crimes ambientais na região já era uma preocupação da polícia ambiental, mas a nova ameaça, o mistério do lobisomem, ultrapassava qualquer precedente conhecido, desafiando a legislação ambiental e a própria ciência. Entramos na delegacia, um espaço funcional, mas desprovido de qualquer conforto. Mesas de madeira gastas pelo tempo, cadeiras plásticas que rangiam sob o peso e arquivos de aço enferrujados que guardavam histórias da fauna local eram o mobiliário principal. O cheiro de mofo e papel velho se misturava ao aroma de café fraco que pairava no ar, uma mistura que de alguma forma parecia apropriada para o que iríamos discutir. Uma grande janela, na parede do fundo, emoldurava uma vista parcial da floresta. Um mar verde escuro que se estendia até o horizonte. Um cenário majestoso, mas que sob a luz daquele dia me deixava em uma crescente perplexidade. Eu, Guto Reis, sentia o peso da minha profissão de guarda florestal. Um defensor do meio ambiente que agora se via diante de um enigma que desafiava a própria conservação. As funções da polícia ambiental pareciam insuficientes diante da lenda do lobisomem. Anã, com seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, seus olhos verdes brilhando com uma curiosidade controlada, examinava o ambiente com atenção minuciosa. Aos 31 anos, sua expertise em fauna do cerrado era inquestionável, mas até mesmo sua capacidade analítica parecia ser testada pelo mistério que nos rodeava. José Milton, o meu parceiro de longa data, com seus 50 anos de experiência na guarda florestal, observava tudo com um misto de pragmatismo e cinismo. Seu olhar azulado, emoldurado por uma barba grisalha e densa, carregava a sabedoria de anos a lidar com os caprichos da natureza e as peculiaridades do cerrado. O chapéu de cowboy e o rifle pendurado em seu ombro eram símbolos visíveis de sua experiência e precaução. E sua expressão indicava que ele já havia visto muitas coisas que a ciência não podia explicar, incluindo as histórias de lobisomens e polícia ambiental. Estávamos aguardando as testemunhas, os moradores de Peixe que haviam presenciado os ataques ou sofrido perdas. O silêncio era pesado, pontuado apenas pelo som dos pássaros distantes e o suave farfalhar das folhas agitadas pela brisa. No entanto, era um silêncio que não me trazia paz. Era um silêncio carregado de sombras, de rastros invisíveis, de uma vigilância constante e invisível, alimentada pelas histórias de terror que permeavam a comunidade e os relatos de avistamento lobisomem. O que a polícia ambiental faz quando encontra um lobisomem? Essa era uma pergunta que até então nunca precisei responder e que agora, mais do que nunca, ganhava urgência. Então, uma figura surgiu na porta. Primeiro, uma sombra se projetou no chão de cimento, alongando-se até os nossos pés, seguida pelo suave farfalhar de tecido que anunciava a aproximação. Baixa, com cabelos brancos como a neve recém-caída e olhos castanhos penetrantes, Dona Lourdes, a matriarca da comunidade, com seus 75 anos, irradiava uma sabedoria ancestral e misteriosa. Seu sorriso sábio, apesar de gentil, não escondia a profundidade de seus conhecimentos.
Vestida com roupas tradicionais da região, que pareciam absorver a própria essência da terra, ela carregava consigo o peso da história, um ar de ancestralidade que me causava uma inquietude profunda. Sua chegada quebrou o silêncio opressor, trazendo consigo uma nova camada de mistério, uma lenda lobisomem que parecia ganhar vida diante de nossos olhos. Essas histórias de lobisomens não são apenas contos de fadas, Guto. Elas têm raízes aqui, nessa terra. O lobisomem na cultura brasileira não é uma invenção recente, disse ela, sua voz rouca, mas firme, ecoando na pequena sala. Uma voz que parecia vir de dentro da própria floresta, carregada de mitologia. A história do lobisomem é mais antiga do que muitos livros de ciência podem registrar. Por que a polícia ambiental investiga lobisomens? Porque eles são uma parte, ainda que sombria, da nossa natureza. Em polícia ambiental e educação ambiental, precisa considerar o folclore para a proteção animal. Sua fala insinuava a profunda conexão entre lobisomens e meio ambiente, um aspecto que a legislação ambiental dificilmente contemplava. A conversa começou. As testemunhas, uma a uma, compartilhando seus relatos. Eram histórias aterrorizantes, cada uma mais detalhada, mais perturbadora que a anterior, aumentando a tensão e a incerteza. Os relatos eram cheios de escuridão, de uivos assustadores sob a lua cheia, de rastros de garras enormes e marcas de dentes em seus animais e até mesmo em propriedades. O medo nos seus olhos era palpável. A perplexidade era compartilhada por todos e cada história reforçava a crença na existência da criatura mítica, o homem-lobo. Alguns falavam de um lobisomem desmatamento, atacando madeireiros ilegais que invadiam áreas protegidas, enquanto outros temiam que a criatura sobrenatural fosse um presságio de um desequilíbrio ainda maior na natureza, talvez uma maldição ancestral se manifestando. Finalmente, chegou a minha vez de apresentar o que havíamos coletado. Apresentei as primeiras evidências físicas que a equipe de investigação inicial havia recolhido. Ampliações fotográficas de pegadas gigantescas, muito maiores do que qualquer animal conhecido na região, e fotografias das marcas profundas na carne dos animais que sugeriam um ataque brutal e sobrenatural. Mas as pegadas eram enigmas. Não revelavam pistas claras sobre a natureza da criatura, apenas reforçavam a suspeita do sobrenatural, da licantropia. As marcas de ataque eram tão estranhas, tão profundas, que pareciam feitas por uma força além da compreensão científica. A descrença de alguns era clara, mas a minha própria convicção, que por anos foi pautada na ciência e na legislação ambiental, começou a vacilar diante daquele pavor. Eu me perguntava se a polícia ambiental já capturou algum lobisomem de verdade, ou se essa seria a primeira vez, e qual seria o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental. Precisamos de provas, não de lendas, eu disse, tentando manter a objetividade diante do crescente caos de informações e sensações que preenchiam a sala. As palavras de Ana sobre como a polícia ambiental lida com criaturas misteriosas ecoavam em minha mente, mas a realidade daquelas marcas em peixe era diferente de qualquer protocolo. O que a polícia ambiental diz sobre lenda do lobisomem em áreas protegidas, afinal? Era um vazio em nosso treinamento. Mas e se as lendas forem a nossa única pista? Questionou Ana, seus olhos verdes fixos nas marcas de garras que eu exibia na foto, um misto de medo e curiosidade em seu olhar. Se as lendas nos dão uma direção para a investigação sobrenatural, não podemos ignorá-las. A polícia ambiental Mitos precisa de todos os recursos. Os lobisomens são reais, segundo a polícia ambiental, do ponto de vista do folclore local. E isso é um fator a ser considerado para a proteção ambiental e a preservação florestal. O debate seguiu. A tensão na sala era um ser palpável, crescendo a cada minuto. Todos sentíamos a pressão da
comunidade por resultados imediatos, e o conflito central da cena se intensificava com a luta para equilibrar a ciência com as influências sobrenaturais. Eu tentava ser o polícia ambiental e educação ambiental que foca em fatos, mas o homem-lobo da lenda se tornava cada vez mais real. Mas a sombra de uma figura desconhecida, espreitando entre as árvores, na janela ao fundo, interrompeu bruscamente a discussão. Era apenas uma sombra projetada, mas a sua presença era ominosa, um presságio de eventos futuros, um rastro silencioso que parecia rir de nossa perplexidade. A vigilância se estendia para além das paredes da delegacia. A decisão foi tomada, quase por unanimidade silenciosa. Seguiríamos a pista que havia surgido? Um possível local de refúgio do lobisomem, uma antiga caverna escondida na escuridão da floresta, mencionada por um dos moradores. Um lugar que se encaixava perfeitamente na descrição de um uivo misterioso, floresta, que ecoara nas noites anteriores. Eu estava mais determinado do que nunca a resolver o mistério, mas também mais incerto e curioso. A fronteira entre ciência e folclore havia se tornado turva, e eu estava prestes a adentrar um mundo que desafiaria tudo o que eu acreditava saber sobre a natureza e a verdade sobre os lobisomens. A equipe, com sua mistura de especialização e pragmatismo, estava pronta para a próxima fase. A cena terminou com Guto e sua equipe saindo da delegacia, prontos para seguir a pista sobre o refúgio do lobisomem. Enquanto caminhavam em direção à floresta, a atmosfera de suspense se adensava, e a sombra de uma figura desconhecida é vista por um breve instante, espreitando entre as árvores, criando suspense e levantando a pergunta: será que finalmente encontraram o que estão procurando? Os enigmas da noite estavam apenas começando, e a questão lobo-homem e a fiscalização ambiental. O que a polícia ambiental pode fazer? Era uma pergunta que precisava de uma resposta. Era um cenário perfeito para a história de lobisomens e polícia ambiental que seria contada. Um mistério que prometia ir além de qualquer lenda urbana. O ar úmido do cerrado colava à minha pele. Um suor frio que nada tinha a ver com o calor sufocante da noite, mas sim com o temor que começava a se enraizar em meu peito. A lua, um disco de prata cravado no céu negro e profundo, lançava sombras longas e distorcidas sobre as árvores retorcidas, criando um labirinto de escuridão que parecia me engolir aos poucos. Seguíamos os rastros, pegadas profundas na terra macia e úmida. Marcas que não pertenciam a nenhum animal selvagem que Ana, com sua vasta experiência em fauna do cerrado, conhecesse ou conseguisse catalogar. Eram rastros grandes, brutais, que deixavam um rastro de destruição em seu caminho, confirmando a existência de uma criatura mítica de proporções alarmantes. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo farfalhar inquietante das folhas sob nossos pés e pelo meu próprio coração martelando no peito. Um ritmo descompassado que ecoava a tensão crescente. Era um silêncio que gritava, um silêncio ancestral, carregado de um medo primordial. A espreita de algo desconhecido, um pavor inominável, nos envolvia completamente, tornando cada passo uma batalha contra o terror. A polícia ambiental estava em terreno totalmente desconhecido. Ana, com sua lanterna potente cortando a escuridão, iluminava cada passo nosso, seus olhos verdes varrendo o chão e as copas das árvores com uma intensidade febril. Seu rosto, normalmente sereno e concentrado em análises científicas da biodiversidade, estava tenso, os olhos brilhando com uma mistura perigosa de excitação e apreensão. Ela sabia que a investigação sobrenatural estava no seu auge, e que as explicações científicas sobre a transformação animal pareciam insuficientes para a realidade que se apresentava. José Milton, ao nosso lado, mantinha o rifle firmemente em seu ombro, a silhueta imponente sob a luz da lua cheia. Seu silêncio habitual era mais eloquente que palavras, comunicando a gravidade da situação.
Ele, que já havia passado por tantos relatos de encontros com lobisomens e polícia ambiental no folclore brasileiro, sabia que a realidade ali era muito mais perigosa e complexa do que qualquer lenda. A cada passo, sentia a sombra da transformação pairando sobre nós, uma ameaça iminente que se aproximava a cada uivo distante e ululante que ecoava pela floresta. De repente, Ana parou bruscamente, com um grito abafado escapando de seus lábios, o som agudo de sua lanterna varrendo a clareira à frente. À nossa frente, a floresta havia sido devastada de uma forma que desafiava a lógica. Árvores imponentes estavam quebradas, seus troncos grossos rachados como se tivessem sido esmagados por uma força sobrenatural inimaginável. A vegetação estava pisoteada de forma violenta, reduzida a um amontoado de galhos e folhas esmagadas que se espalhavam pelo solo. Um cheiro nauseabundo, metálico e pungente pairava no ar, uma mistura horrível de morte e algo diferente, algo selvagem, ancestral, primordial, que remetia a uma era antes da civilização. A sensação de ser espreitado me gelava os ossos, intensificando o pavor. Era a marca inconfundível do lobisomem, uma criatura mítica que desafiava a própria lógica da biodiversidade. Este não era o resultado de um crime ambiental comum, nem a obra de caçadores ilegais, mas sim a prova de um ser cujas características de lobisomens, segundo a polícia ambiental, eram agora visíveis em sua capacidade de destruição. A preservação florestal se tornava uma piada cruel diante de tal poder. A adrenalina pulsava em minhas veias, um fogo gelado que percorria cada fibra do meu ser. Eu, Guto Reis, guarda florestal experiente, cético por natureza, sentia meu ceticismo se desfazer em meio ao pavor crescente. Este não era um animal, não era um predador comum que eu pudesse catalogar ou capturar com os métodos convencionais da polícia ambiental. Era algo diferente, algo sobrenatural, talvez o que chamavam de homem-lobo. As lendas de lobisomens que ameaçam áreas de preservação estavam se tornando uma realidade perturbadora, uma verdade sobre os lobisomens que eu estava despreparado para enfrentar. Ana se abaixou, examinando as marcas com cuidado quase reverente, sua lanterna focada. Ela encontrou uma única pena, marrom escura, com uma ponta estranhamente curva. "Não é de nenhuma ave do cerrado", ela murmurou, a voz baixa e tensa, uma das poucas frases que quebravam o silêncio opressor. "Mas há algo estranho aqui, algo que não se encaixa em nosso conhecimento da fauna local." Ela apontou para uma cicatriz profunda na casca de uma árvore próxima. Uma cicatriz recente, que parecia ter sido causada por garras longas e afiadas, uma pegada lobisomem real, que agora exigia uma nova abordagem da polícia ambiental. Era mais uma prova contundente do avistamento lobisomem que nos guiara até ali, um enigma que se adensava. Nós seguimos as marcas, atravessando a floresta escura, o ritmo de nossos passos acelerado e pesado, nossos corações batendo em uníssono com a ansiedade. O crepúsculo da noite, denso e opressivo, parecia se tornar ainda mais escuro, mergulhando-nos em trevas quase absolutas, onde apenas a luz da lua prateada teimava em penetrar. O ar estava carregado de uma expectativa mortal, uma sensação arrepiante de que estávamos sendo observados por olhos amarelos, brilhantes e famintos que espreitavam das sombras. Era como se a própria floresta estivesse se movendo contra nós, criando um labirinto de sombras para nos confundir e aprisionar. Um ambiente de pavor primordial. A cada farfalhar de folhas, uma alucinação momentânea, de uma forma grotesca, parecia surgir e desaparecer na periferia da minha visão, me fazendo questionar minha sanidade. A pergunta, o que você não sabia sobre lobisomens, pulsava incessantemente em minha mente, e o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental tornava-se cada vez mais evidente. Então, ouvimos.
Uma silhueta gigantesca, monstruosa, surgiu das sombras profundas de um emaranhado de árvores retorcidas. Era um amontoado de músculos e pelos, uma massa colossal de fúria e selvageria. Seus olhos amarelos, incandescentes, brilhavam com uma fúria primal que parecia queimar na escuridão. Era uma transformação completa, uma metamorfose que me arrancava o fôlego, uma licantropia selvagem e incontrolável que desafiava toda a ciência conhecida. Era o lobisomem. O que a polícia ambiental faz quando encontra um lobisomem? Minha mente tentava acessar protocolos, buscar o treinamento, mas nenhum se encaixava na imagem aterrorizante à minha frente. A verdade sobre o homem-lobo estava ali, na sua forma mais pura e brutal. O medo, frio e cortante, percorreu meu corpo, um calafrio que gelou até os ossos. Mas junto ao medo, havia também algo mais, uma perplexidade quase paralisante. Era um animal, sim, uma fera de força descomunal, mas havia algo em seus olhos, algo humano, uma faísca de consciência aprisionada que me congelou no lugar. Era uma alucinação causada pelo pavor extremo, ou eu estava realmente vendo um lampejo de Jonas ali, o homem que talvez estivesse por trás daquela bestialidade. Eu estava perdendo a cabeça? Essa visão enigmática do lobisomem, tão diferente da simples besta selvagem, me forçava a questionar tudo o que eu acreditava sobre o lobisomem na mitologia e o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental. Antes que pudesse processar completamente o que estava vendo, a criatura saltou, um rugido ensurdecedor rasgando o silêncio da floresta. Um uivo assustador que parecia arrancar a alma da noite, tão cheio de terror ancestral quanto de dor. Ana gritou, um som agudo de pavor que ecoou na mata, e José Milton, com a determinação de um veterano, disparou seu rifle. A bala, porém, o atingiu somente de raspão. Um traço fulminante que pareceu apenas irritar ainda mais a besta, injetando-lhe uma fúria renovada. A criatura era mais rápida, mais forte, mais perigosa do que qualquer coisa que eu já tivesse enfrentado em anos de serviço. Era uma força da natureza, uma força enigmática e aterrorizante que, com um golpe de sua garra, me lançou violentamente contra o chão. A confrontação era inevitável, e o caos se instalou com uma ferocidade avassaladora. A luta foi rápida e brutal, um turbilhão de instintos de sobrevivência. Nós lutamos, mas éramos completa e dolorosamente superados pela força descomunal do lobisomem, um inimigo para o qual a polícia ambiental não tinha treinamento adequado, nem protocolos claros. O lobisomem nos jogou de um lado para o outro com uma facilidade assustadora, seus dentes afiados arranhando minha pele, suas garras rasgando meu uniforme de guarda florestal e deixando uma cicatriz profunda em meu braço. Senti um golpe forte em minhas costelas, uma dor aguda que me fez gemer, tirando o ar dos meus pulmões. Ana, ferida na queda, gritou por socorro, sua voz abafada pelo grunhido gutural da criatura. José Milton, também ferido no ombro por um golpe violento, lutava desesperadamente para manter a criatura afastada de nós, mas sua expressão de pavor e desesperança era evidente em seus olhos experientes. Não sei o que é pior, a criatura ou a floresta, eu disse, sentindo a desesperança se instalar enquanto tentava me levantar com o corpo dolorido. Eu vi algo nos olhos dele. Nesse instante de pausa tensa, um lampejo de algo humano. Um sofrimento profundo e uma estranha confusão refletidos em sua fúria bestial, uma indicação clara de que não era apenas uma besta desprovida de consciência. Essa estranha confusão antecedia seu próximo ataque, como se ele próprio estivesse lutando contra a transformação. Eu vi algo nos olhos dele, algo humano, eu murmurei, quase para mim mesmo, tentando dar sentido àquele ser contraditório, àquele enigma. Então, ele desapareceu, sumindo nas sombras tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando para trás apenas o silêncio perturbador e a devastação da clareira. "Precisamos sair daqui agora", gritou Ana,
sua voz rouca de tanto gritar, enquanto a equipe recuava do lobisomem, buscando desesperadamente uma fuga daquelas trevas. O impacto emocional da cena era avassalador. Recuamos, feridos e abalados, para fora daquela clareira maldita, nossa jornada emocional marcada pelo terror. O lobisomem havia sumido, mas a lembrança de seus olhos, daquela sombra de humanidade em meio àquela ferocidade animal, permanecia gravada em nossas mentes. Nós tínhamos encontrado o sobrenatural, e ele era mais complexo, mais terrível e mais humano do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. A noite no Cerrado havia apenas começado, e a polícia ambiental estava agora completamente imersa no mistério do homem-lobo. As perguntas sobre a verdade dos lobisomens, a evolução do mito do lobisomem e o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental se tornaram mais urgentes do que nunca, forçando-nos a expandir nossa compreensão sobre como lidar com uma criatura sobrenatural tão complexa. O ar na cabana era denso, carregado de um cheiro de terra úmida e folhas secas, misturado a um aroma indefinível, quase insensado, que me fez franzir a testa em um gesto de estranheza e leve desconforto. A luz da lua cheia, filtrada pelas frestas das paredes de madeira envelhecida, projetava sombras sinuosas que dançavam como espectros, adicionando uma camada de mistério e apreensão ao ambiente já carregado. Ana, com seus cabelos castanhos presos e olhos verdes brilhando sob o luar, estava sentada à minha frente, seus dedos longos e delicados deslizando sobre um velho mapa do Cerrado, como se buscasse respostas em suas linhas e contornos. José Milton, o veterano, com seus cabelos grisalhos e barba densa, observava tudo com a calma aparente de quem já viu muitas noites como aquela, mas com uma tensão perceptível em sua mandíbula, um sinal de que o silêncio era apenas superficial. Dona Lourdes, baixa, de cabelos brancos e olhos castanhos, irradiava uma aura de serenidade e sabedoria ancestral. Sentada perto de um pequeno altar improvisado, com livros antigos e artefatos de procedência incerta, símbolos de uma profunda mitologia do lobisomem. Era uma cena que beirava o sobrenatural, uma reunião entre a ciência, a lenda e o mistério, um confronto entre a ficção e a realidade que nos abraçava, redefinindo o papel da polícia ambiental. A tensão era palpável, quase um ser vivo na pequena cabana. A descoberta das marcas inexplicáveis na floresta, as testemunhas aterrorizadas com seus relatos de avistamento lobisomem, o uivo angustiante que ecoou na escuridão da noite anterior. Tudo apontava para uma verdade sobre os lobisomens que até então permanecia na penumbra, oculta pelos véus do folclore. As últimas evidências que analisamos eram esparsas, fragmentadas como um espelho partido, mas cada pedaço refletia um fragmento da verdade. Pegadas impossíveis, arranhões profundos em árvores imponentes, e o medo profundo nos olhos dos moradores de Peixe. A possibilidade de um lobisomem, uma criatura mítica saída das sombras do folclore brasileiro, era algo que eu, Guto Reis, guarda florestal com 42 anos de experiência, nunca tinha levado a sério. Eu que por anos havia me pautado na legislação ambiental e no treinamento da polícia ambiental para combater o crime ambiental e proteger a fauna protegida, agora me via diante de algo que desafiava toda a lógica. Mas agora, depois do encontro com lobisomens e polícia ambiental, a desolação da incerteza era pesada demais para ser ignorada. Sentia um conflito interno intenso entre a crença na ciência e a possibilidade de fenômenos sobrenaturais. Dona Lourdes quebrou o silêncio com um sussurro que parecia ecoar o próprio mistério da floresta, um som que prendia a atenção de todos. A transformação não é algo novo. Guto, a lenda fala de uma mordida, de uma metamorfose trágica que não apenas altera a forma física, mas também a alma do indivíduo, corrompendo-a lentamente. Ela apontou para um livro antigo, suas páginas amareladas e rabiscadas, com símbolos que eu não conseguia decifrar, símbolos de uma mitologia do lobisomem que se estendia por gerações.
Um guia completo de lobisomens e polícia ambiental através do tempo. Dizem que aqueles que sofrem essa maldição, essa terrível transformação em lobisomem, mantêm um fragmento de sua humanidade, um eco de suas memórias. Qual a verdade sobre os lobisomens? Está nesses ecos, nesses sussurros da floresta. O que você não sabia sobre lobisomens está escondido nas histórias dos mais velhos, na sabedoria que a ciência ainda não alcança. Suas palavras eram uma revelação sutil, mas profunda, que começou a desmantelar a barreira do meu ceticismo. As palavras dela ressoaram em minha mente, como um eco que quebra o silêncio da noite, alterando para sempre minha perspectiva. As histórias de lobisomens e polícia ambiental de Dona Lourdes, até então consideradas apenas folclore, começaram a ganhar um novo peso, uma nova significância, uma realidade inesperada. De repente, o mistério deixou de ser apenas uma investigação científica e se tornou algo mais profundo, mais complexo, algo que escapava ao meu entendimento racional. Questionando tudo o que a polícia ambiental diz sobre lobisomens. A luta de Guto para reconciliar sua crença na ciência com a realidade sobrenatural do lobisomem era intensa, um verdadeiro embate de paradigmas. Minha mente analítica tentava enquadrar o inexplicável em categorias conhecidas, mas a realidade que se desdobrava era teimosamente refratária, mergulhando-nos em uma profunda perplexidade. Ana, sempre a analítica, quebrou o feitiço com um murmúrio, a dúvida sutilmente substituindo o ceticismo intransigente. Mas como podemos provar isso? Como podemos comprovar uma lenda? A ciência precisa de evidências físicas, Guto. A transformação de lobisomens não se encaixa em nenhum paradigma biológico que eu conheça. Como a polícia ambiental lida com criaturas misteriosas que não se comportam como animais selvagens comuns? Sua voz, embora questionadora, não trazia mais o ceticismo intransigente do início da investigação. Havia uma curiosidade, uma abertura a novas possibilidades, uma perplexidade que começava a ceder espaço para a compreensão da natureza real da ameaça. José Milton, com seu pragmatismo de décadas de serviço, acrescentou, a voz grave cortando o ar denso. Precisamos de provas concretas, Guto. Essa história de mordida é apenas uma lenda. Lobisomens são reais, segundo a polícia ambiental, apenas no folclore. Precisamos de mais do que o que é um lobisomem na mitologia popular. Precisamos saber como ele se transforma, qual a origem do mito do lobisomem em sua forma mais tangível, mais física. Suas palavras, embora ancoradas na realidade, já não tinham a mesma convicção inabalável. Mas eu sentia que estávamos perto da verdade, de uma revelação chocante que mudaria tudo. Naquela noite, sob a luz fantasmagórica da lua cheia, a revelação estava pairando no ar, tão palpável quanto o cheiro de terra úmida que enchia a cabana. A escuridão que nos envolvia era a mesma que encobria o mistério do lobisomem, da criatura mítica que tínhamos encontrado. A equipe estava enfrentando a verdade chocante sobre a identidade e o destino de Jonas. O impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental seria imenso, remodelando a percepção pública e as funções da polícia ambiental. Então, num movimento quase imperceptível que quebrou o silêncio e a expectativa, Dona Lourdes apontou para um pequeno baú de madeira envelhecida, escondido sob uma pilha de livros e manuscritos antigos. Dentro dele, entre papéis amarelados e objetos antigos, estava um medalhão de prata, incrustado com uma pedra escura e opaca. Reconheci o medalhão imediatamente, um arrepio percorrendo minha espinha. Era a joia de Jonas, o homem desaparecido que a comunidade local suspeitava ser o lobisomem. Encontrá-lo no local de um dos ataques foi o elo perdido. A prova concreta de uma metamorfose, de uma transformação que até então havia sido apenas um sussurro na escuridão, uma sombra, um enigma.
A história do lobisomem estava se revelando de uma forma trágica, um destino selado pela maldição. Um silêncio pesado caiu sobre nós, mais denso que a própria noite. A revelação me atingiu com a força de um golpe, como um raio em céu claro. Não estávamos caçando um monstro. Estávamos diante de uma tragédia, de uma vítima. A solidariedade, antes distante e puramente profissional, agora se aproximava, pungente e dolorosa. A compreensão de que o lobisomem era, na verdade, uma pessoa, uma vítima de uma maldição, causou uma profunda mudança em minha perspectiva. A tristeza e a compaixão me invadiram e uma sensação de urgência, antes desconhecida, se apoderou de mim. A busca por justiça se transformava numa busca por redenção, por uma forma de ajudar a preservar a biodiversidade humana e natural. A escuridão da noite parecia menos ameaçadora, substituída por um mistério que, embora assustador, carregava agora um elemento de profunda humanidade. A metamorfose de Jonas não era apenas física, era uma transformação da própria essência da nossa investigação, das funções da polícia ambiental. Estávamos agora não apenas lidando com um crime ambiental, mas com o destino de um ser humano, o que a polícia ambiental não sabia sobre lobisomens. Não é um monstro, é uma pessoa, alguém que precisa de nossa ajuda. Não estamos caçando um animal, estamos tentando salvar alguém, eu disse, minha voz embargada pela emoção, olhando para Ana e José Milton, que pela primeira vez pareciam verdadeiramente chocados, seus olhos refletindo a mesma desolação e compaixão. As palavras de Dona Lourdes, a lenda fala de uma mordida, uma transformação, mas também fala de memórias humanas. Ecoavam, unindo o folclore à nova realidade, oferecendo uma fagulha de esperança. Ana, com os olhos marejados, mas com uma nova determinação, acrescentou, a voz embargada, mas firme. Isso muda tudo, Guto. Se há memórias humanas, há esperança. Precisamos entender como a licantropia afeta o cérebro, como a biologia do lobisomem se relaciona com a sua humanidade restante. Qual a verdade sobre a transformação do lobisomem? Não podemos descartar a ciência agora. Precisamos integrar tudo o que sabemos, tanto da ciência quanto da mitologia. Ela se abria para o sobrenatural, buscando soluções além do que a ciência convencional podia oferecer para a proteção animal em sua forma mais complexa. A cena terminou com a equipe reflexiva e sombria, sabendo que precisavam encontrar uma maneira de ajudar Jonas e proteger a comunidade. Mas agora, com a carga emocional de entender que o lobisomem era, na verdade, uma vítima. O impacto cultural do lobisomem e a evolução do mito do lobisomem haviam se tornado uma realidade dolorosa. Minha mente, antes focada em evidências tangíveis de crime ambiental e fauna selvagem, agora se abria para a complexidade da condição humana, ou da falta dela. A redenção era o novo objetivo, e a cabana, sob a luz prateada da lua cheia, parecia um portal para um novo e desconhecido desafio para a polícia ambiental. A história do lobisomem em Peixe se tornava um caso de conscientização ambiental e empatia. O ar úmido da noite grudava na minha pele, um suor frio que não tinha nada a ver com o calor sufocante do cerrado, mas com o nó na garganta, o peso no peito, a antecipação gélida que nos envolvia. A lua cheia, uma bola de prata cravada no céu negro e profundo, lançava sombras longas e distorcidas entre as árvores, transformando a clareira em um palco para um espetáculo de pavor, de uma tensão palpável que parecia cortar o ar. Estávamos seguindo os rastros, pegadas profundas na terra macia e úmida, marcas de garras em troncos de árvores, rastros inequívocos da passagem do lobisomem. Ana, com sua lanterna potente cortando a escuridão, examinava cada detalhe com a testa franzida em concentração, seus olhos verdes capturando cada evidência. José Milton, ao meu lado, mantinha o rifle firmemente agarrado, seus olhos azuis, velhos e experientes, varrendo a floresta com uma cautela que eu conhecia bem, uma cautela forjada em anos de serviço.
A tensão era um nó na minha garganta, um peso no peito, antecipando o confronto inevitável com a criatura mítica que tanto nos assombrava. Sentia que a polícia ambiental estava entrando em um terreno desconhecido, onde a legislação ambiental e o treinamento convencional não tinham precedentes. O que você não sabia sobre lobisomens estava prestes a ser revelado em sua forma mais crua. Chegamos à clareira. O silêncio era tão profundo que quase doía nos ouvidos. Um vazio opressivo que se quebrava apenas pelo farfalhar sutil das folhas sob nossos pés e pelo meu próprio coração, que batia forte e descompassado no meu peito. A atmosfera carregava a promessa de caos, uma premonição de um evento fulminante. No centro da clareira, sob a luz prateada da lua, estava ele, Jonas. Mas não o Jonas que eu imaginava, o homem desaparecido da comunidade. Ele estava diferente. Mais magro, mais encolhido, com feridas abertas escorrendo um líquido viscoso que brilhava sob o luar como orvalho sombrio. Seus olhos amarelos, antes brilhantes e cheios de uma fúria bestial, quando o enfrentamos na floresta, estavam agora opacos, cheios de uma confusão desoladora, uma perplexidade que atingia a todos nós, fazendo-nos hesitar. A transformação parecia incompleta, uma batalha interna travada entre a fera e o homem que ainda lutava para existir dentro dele. A cena era um retrato grotesco da fragilidade humana, um espelho mostrando as trevas que podem habitar dentro de nós. Um verdadeiro homem-lobo, vítima da licantropia em seu estado mais agonizante. O impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental se revelava em um único indivíduo. O que a polícia ambiental faz quando encontra um lobisomem que está ferido e confuso? Era uma pergunta sem resposta em qualquer manual. Ana sussurrou, sua voz baixa e cheia de uma compaixão inesperada, apesar do medo evidente que tremia em seus lábios. Ele não está pronto para atacar, Guto. Ele está ferido. Eu podia sentir a perplexidade crescendo dentro de mim, uma onda de choque que desfazia minhas convicções. Tudo o que eu havia aprendido, tudo o que eu acreditava sobre o lobisomem mito ou realidade estava sendo desafiado de forma visceral. Aquele monstro, aquele ser que aterrorizava a comunidade, estava sofrendo. Estava ferido. Essa era uma daquelas coisas o que você não sabia sobre lobisomens, que mudava tudo, redefinindo nosso objetivo. Nosso objetivo de capturar ou entender o lobisomem tomava um rumo inesperado, impulsionando a equipe para uma missão de ajudar a preservar a biodiversidade de uma forma que nunca imaginamos. Uma intervenção que ia além de qualquer fiscalização ambiental. Me aproximei lentamente, minha arma ainda levantada por instinto, mas com um cuidado renovado, quase uma delicadeza forçada. José Milton me observava, sua expressão indecifrável, um turbilhão de emoções em seus olhos azuis, que, embora vigilantes, mostravam um lampejo de dúvida sobre a caça ao lobisomem. Eu queria entender, queria saber a verdade sobre os lobisomens por trás daquela transformação. Queria saber quem era Jonas, o homem por trás da besta, e qual a verdade sobre os lobisomens que ele representava. Meu ceticismo inicial estava se desfazendo rapidamente em empatia e uma curiosidade sombria. O conflito emocional e ético era palpável. Começamos a nos aproximar dele com passos cautelosos e hesitantes, nossas respirações ofegantes quebrando o silêncio que parecia se adensar a cada instante, tornando o ar pesado. Jonas reagiu com um uivo gutural, um som rouco e cheio de dor, mais do que de fúria. Não era o uivo misterioso floresta que outrora nos aterrorizou com sua potência selvagem, mas um lamento profundo, um som que parecia vir do mais íntimo de sua alma. Ele se levantou cambaleando, suas garras afiadas, arranhando a terra com um som agudo e perturbador. A sombra de um medo ancestral se projetou sobre nós, e eu senti um pavor que transcendia qualquer experiência anterior, um medo que vinha de dentro, não de fora. Seu medo era tão palpável que eu quase podia senti-lo,
um eco do seu próprio conflito interno entre a humanidade e a bestialidade. Ele parecia reconhecer algo em nós, ou talvez em mim, um estranho e inquietante reconhecimento que aumentava o mistério da criatura. Como se houvesse uma memória se agitando em sua mente, parte da evolução do mito do lobisomem. Eu tentei falar, tentei me comunicar, alcançar o homem aprisionado dentro da fera, mas as palavras se perderam em minha garganta, sufocadas pela urgência do momento e pelo instinto de autoproteção. Eu queria que ele entendesse que não estávamos ali para matá-lo, que queríamos ajudá-lo. O que você quer de nós? Perguntei, minha voz tentando atravessar a barreira da fera, em um momento de pausa tensa, enquanto o vento sussurrava entre as árvores, amplificando o drama da cena com um lamento quase sobrenatural. Mas ele não conseguia entender, ou talvez seu medo era maior do que qualquer palavra que eu pudesse pronunciar. Em um instante o pânico o dominou, e a centelha de humanidade em seus olhos deu lugar à bestialidade novamente. Ele avançou sobre mim com uma velocidade assustadora, sua fúria bestial irrompendo um ataque rápido e furioso. Nos envolvemos em uma luta, um caos de golpes e uivos, de garras e tiros que rasgavam a escuridão. A clareira virou um redemoinho de ação desenfreada. Os grunhidos guturais do lobisomem se misturavam com o som de folhas e galhos quebrando sob nossos pés. José Milton tentou intervir, mas a força da criatura era imensa, jogando-o para trás com um golpe violento. Ana, assustada, mantinha uma distância cautelosa, procurando uma brecha, um momento para agir. Eu sentia suas garras afiadas, rasgando meu uniforme de guarda florestal, a respiração quente e fétida em meu rosto, seu cheiro selvagem impregnando minhas narinas. A luta da equipe para capturar o lobisomem era desesperada, enquanto ele lutava para manter sua humanidade, ou o que restava dela. Conseguimos contê-lo, depois de uma luta exaustiva e brutal, usando redes de contenção e dardos tranquilizantes, uma estratégia que a polícia ambiental geralmente usava para animais selvagens perigosos, mas que parecia patética diante de um lobisomem. Ele estava encurralado, o medo e a confusão ainda gravados em seus olhos amarelos, que agora pareciam mais uma mistura de ouro pálido e dor. Em um momento de lucidez, entre grunhidos e gemidos de dor, ele sussurrou quase inaudível, suas últimas forças se esvaindo. Lembre de mim! As palavras ecoaram na clareira, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Eu o olhei perplexo. Lembre de quem? Lembre do quê? Aquele sussurro lançou uma nova sombra de mistério sobre o caso, uma sombra de enigma que me deixou mais perturbado do que nunca, mais do que qualquer investigação de crimes ambientais que eu já havia conduzido. O confronto tinha acabado, mas a verdade, a real verdade, ainda estava escondida, esperando para ser descoberta. Aquele simples pedido, lembre de mim, ecoava na minha mente um enigma que prometia mudar tudo o que eu pensava saber sobre a evolução do mito do lobisomem e o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental. Minha jornada emocional, de ceticismo à empatia, estava longe de terminar, apenas começando a se aprofundar nas trevas da licantropia. Um sussurro enigmático de Jonas deixou Guto e a equipe em choque. O que significa lembre de mim? O passado do lobisomem guarda segredos que podem mudar tudo. Deixe seu like, comente sua teoria e ative o sininho para não perder o próximo capítulo de Lobisomens na Floresta. A polícia ambiental encaçada sob a lua cheia. Um original Sombras do Terror. Você está pronto para as revelações finais? A madeira da cabana rangia sob meus pés, um som lúgubre que ecoava no silêncio denso e expectante da noite, um prenúncio de revelações iminentes. A lua cheia, um disco prateado e quase hipnótico no céu negro, lançava longas sombras sinuosas pelas paredes envelhecidas e rachadas da estrutura.
criando uma atmosfera opressiva, carregada de expectativa e um medo quase reverencial. O ar estava impregnado com o cheiro acre de incenso e ervas, um perfume estranho e quase mágico que me fazia pensar nas histórias ancestrais que Dona Lourdes tanto amava contar, daquelas que se entrelaçavam com a própria natureza do cerrado. Ana, com seus cabelos castanhos brilhando sob a luz lunar, olhava para mim com uma mistura de apreensão e determinação. Seus olhos verdes, geralmente brilhantes de curiosidade científica, agora refletiam a gravidade do momento, a perplexidade diante do inexplicável. José Milton, com seus cabelos grisalhos e barba densa, mantinha seu rifle firmemente agarrado, os olhos azuis vigilantes, um misto de pragmatismo e preocupação em seu semblante experiente. Dona Lourdes, baixa e enrugada, com seus cabelos brancos emoldurando seus olhos castanhos sábios, permanecia calma, sua presença emanando uma serenidade que contrastava bruscamente com a tensão palpável que nos envolvia. No centro da cabana, encurvado e amarrado a uma cadeira de madeira, estava Jonas, o lobisomem. Sua entrada na cabana, delicadamente forçada e guiada pela equipe, com os olhos amarrados e o corpo contido, havia sido um momento de urgência e pavor. Agora, sua respiração era ofegante e irregular, um sinal claro da luta interna que o consumia, um conflito emocional e ético entre a humanidade e a bestialidade. A transformação era iminente. E podíamos senti-la no ar pesado da cabana, uma sensação sobrenatural que nos gelava a alma. A claridade da lua, filtrada pelas frestas na madeira da cabana, iluminava a pele pálida de Jonas, destacando a sombra de seus olhos amarelos, quase incandescentes, que brilhavam com uma dor profunda e uma confusão desoladora. Sua altura, normalmente indefinida devido às mudanças súbitas da metamorfose, parecia diminuir ligeiramente, enquanto seus músculos se enrijeciam sob a pele. Sua epiderme se esticava e repuxava, revelando o obscurecimento gradual de sua humanidade. Era uma metamorfose dolorosa, uma luta brutal e visível entre a besta e o homem que me causava uma profunda desolação. Como a polícia ambiental e lobisomens no Brasil lidavam com algo assim? Minha mente tentava conciliar o que a ciência diz sobre lobisomens com a realidade aterrorizante à minha frente, um enigma para o qual não havia legislação ambiental ou treinamento adequado nas funções da polícia ambiental. Dona Lourdes iniciou então sua narrativa, sua voz baixa e rouca, carregada de um peso milenar que parecia vir do próprio cerne da terra. Era uma história antiga, sobre a origem dos lobisomens, uma mitologia profunda e complexa, entrelaçada com a história da floresta e seu ecossistema delicado e vulnerável. Ela falava de uma maldição ancestral, de uma quebra no equilíbrio natural, uma transformação sobrenatural que ligava a natureza selvagem com a fragilidade humana, uma força que a licantropia médica não podia explicar em seus detalhes biológicos. O lobisomem não é apenas um monstro, Guto. É uma manifestação de um desequilíbrio maior. Ele é uma parte de quem somos, um espelho da nossa própria natureza selvagem e indomável, disse ela, sua voz como um sussurro, mas ressoando com a força da verdade. Suas palavras, cheias de sabedoria, eram como um véu se levantando, revelando a verdade completa sobre Jonas, sobre sua transformação e o peso emocional que ele carregava, e o impacto cultural do lobisomem na comunidade. A polícia ambiental Mitos precisava entender essa dimensão para proteger a comunidade e o meio ambiente de forma integral, para além dos crimes ambientais habituais. À medida que Dona Lourdes prosseguia com sua narrativa, a transformação de Jonas se intensificava, acelerando o ritmo de sua agonia. Seus dedos se alongavam e engrossavam, tornando-se garras afiadas e escuras. Sua boca se contorcia, as gengivas retraíam, revelando dentes caninos imponentes e ameaçadores. Um uivo rouco e agonizante tentava se libertar de sua garganta, uma dor primordial que ele tentava suprimir com cada fibra de seu ser.
A tensão na cabana era insuportável, quase esmagadora. Era uma dança horripilante entre a claridade da revelação e o obscurecimento da brutalidade da natureza selvagem, um conflito que se desenrolava diante de nossos olhos. Ana, com sua experiência em biologia, buscava sinais, procurando entender o processo de transformação, a metamorfose que Jonas sofria, a verdadeira história dos lobisomens, não apenas os mitos sobre lobisomens e polícia ambiental. Eu, Guto Reis, líder da equipe, sentia uma mistura de medo e determinação. Precisávamos encontrar uma maneira de ajudar Jonas, de controlar a besta dentro dele, antes que a redenção se tornasse uma impossibilidade, antes que a criatura o consumisse por completo. A luta para entender e ajudar Jonas se tornava um conflito central da cena, o foco de todas as nossas ações de proteção animal. No clímax da transformação, quando a bestialidade parecia prestes a vencer, uma ideia surgiu em minha mente, uma fagulha de esperança no meio do caos e do pavor. Uma possibilidade de conciliação entre a sabedoria ancestral de Dona Lourdes e o conhecimento científico de Ana. Uma forma de usar a força da natureza para controlar a transformação de Jonas, para apaziguar a fera interna. A transformação não é uma maldição, mas uma parte de quem somos, disse Dona Lourdes, sua voz firme e calma, rompendo o silêncio com uma autoridade que exigia respeito. Suas palavras ecoaram na cabana, carregadas de um significado profundo, sobre qual a verdade sobre os lobisomens e seu destino. Precisamos encontrar uma maneira de controlar isso, para que você possa viver em paz. Eu disse a Jonas, minha voz firme, carregada de determinação, enquanto a equipe buscava soluções, seus olhos fixos nele. No entanto, isso exigia que Jonas aceitasse sua condição e confiasse na equipe, um desafio imenso para a criatura assustada e confusa que ele se tornara. Ele me olhou, seus olhos amarelos brilhando intensamente, sua respiração pesada e ofegante, um testemunho visível de sua luta interna. A batalha entre a bestialidade e a última fagulha de humanidade que ainda restava era clara em seu olhar. Eu não sei se posso confiar em vocês. Ele respondeu, sua voz rouca e baixa, quase um sussurro, expressando sua resistência em aceitar sua condição e a desconfiança em relação a nós, a polícia ambiental que o caçou. Nesse momento de tensão, o ar ficou ainda mais pesado. Um barulho estranho, um estrondo vindo de fora da cabana, rompeu o silêncio com uma força abrupta, ecoando pela floresta com uma reverberação ameaçadora. Era um som desconhecido, ameaçador, que nos fez perceber que a nossa luta estava longe de terminar. A redenção, parecia, ainda estava distante, e uma nova ameaça se aproximava, obscurecendo a luz que havíamos conseguido encontrar. Este barulho, talvez de lobisomem, caçadores ilegais ou uma outra criatura, lançava a equipe em novos desafios e perigos, perguntando-se se a polícia ambiental está preparada para lidar com um lobisomem e o que mais o ecossistema guardava. O enigma do lobisomem na floresta ainda tinha mais camadas a serem desvendadas, e o impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental seria profundo. O momento estava repleto de perigo e incerteza. O crepitar das chamas da fogueira era um suave contraponto ao silêncio profundo da noite no coração do cerrado. A lua cheia, um disco de prata derretido no céu escuro e vasto, banhava a clareira com uma iluminação suave, quase sagrada, que parecia abençoar o solo onde nos reuníamos. Ao redor, as árvores do cerrado, imponentes e silenciosas, pareciam guardiãs de segredos milenares, de uma mitologia que agora, mais do que nunca, se revelava viva em cada folha, em cada sombra dançante. Sentia o frescor da noite no rosto, carregado pelo vento que sussurrava melancolicamente entre as folhas, trazendo consigo um aroma inebriante de terra úmida e eucalipto, criando uma harmonia perfeita entre o ambiente e nossas almas cansadas. A fogueira, nosso único foco de calor e luz em meio à escuridão, era um ponto de encontro para a introspecção,
Para a catarse que seguia o turbilhão de eventos que havíamos vivido, uma verdadeira jornada emocional. A polícia ambiental havia passado por uma transformação junto com o lobisomem. Anã, com seus cabelos castanhos brilhando sob a luz lunar, estava sentada ao meu lado, os olhos verdes fixos nas chamas dançantes da fogueira. A serenidade em seu rosto, agora marcada por uma nova compreensão da complexidade do mundo, contrastava com a tensão que ainda me percorria, embora de uma forma mais sutil. José Milton, o veterano, seu chapéu de cowboy ligeiramente deslocado, observava o fogo com um olhar distante e contemplativo, a barba grisalha emoldurada pela iluminação fraca. Ao lado dele, Dona Lourdes, a matriarca da comunidade, pequena e frágil em sua idade avançada, mas com uma aura de força ancestral inegável, olhava para nós com um sorriso sábio, como se já esperasse por este momento de conciliação. E ali, um pouco à parte, mas visivelmente parte de nós, estava Jonas. Não era mais a fera esquelética e selvagem que eu havia enfrentado na noite anterior. Um ser de fúria bestial e olhos amarelos incandescentes. A iluminação da fogueira revelava um jovem de idade indefinida, talvez com pouco mais de 20 anos, com os cabelos desgrenhados e a pele pálida, ainda com as marcas visíveis da metamorfose. Seus olhos, um tom menos intenso de amarelo do que antes, carregavam agora uma fragilidade quase infantil, um vislumbre de paz que não havia estado ali antes. A transformação havia deixado cicatrizes profundas, visíveis e invisíveis, que contavam uma história de sofrimento profundo e confusão desoladora. Mas havia uma claridade em seus olhos, um vislumbre de serenidade que não havia estado ali antes. A redenção, uma palavra que até então soara como um conto de fadas em minha mente cética, agora se apresentava como uma realidade palpável, uma epifania para todos nós. A luta entre a humanidade e a bestialidade havia encontrado um delicado equilíbrio, uma verdadeira transcendência. E o que você não sabia sobre lobisomens estava sendo revelado em sua forma mais profunda. O impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental era visível na mudança de nossas próprias almas. Não é sobre caçar monstros, é sobre entender e proteger. Aprendi que a natureza é mais do que o que podemos ver ou explicar. José Milton. Falei. Minha voz rouca, carregada pela emoção e por uma nova compreensão do mundo que nos cercava. A polícia ambiental tem um papel mais amplo do que imaginávamos. Este caso de lobisomem, um mistério tão profundo, nos mostrou que precisamos ir além do que nos é familiar, além da legislação ambiental padrão e dos protocolos de fiscalização ambiental. As palavras eram uma confissão, um reconhecimento da minha própria cegueira anterior, da minha insistência em buscar respostas apenas na ciência e na lógica. A experiência com Jonas havia sido uma epifania, uma revelação que transcendia os limites da razão, uma verdadeira renovação para a polícia ambiental. O que a polícia ambiental diria sobre a lenda do lobisomem? Que ela é tão real quanto o desmatamento ilegal se a ignorarmos. Essa era a nova verdade. Dona Lourdes assentiu, sua voz suave como o sussurro do vento, carregada de sabedoria. A redenção é possível, não apenas para Jonas, mas para todos nós. A questão é, estamos dispostos a ver além do que sabemos? O lobisomem na cultura brasileira não é um mal a ser extirpado, mas um símbolo de algo que precisa ser compreendido, um reflexo do desequilíbrio que criamos. A influência da mitologia do lobisomem na conscientização ambiental é real. Se soubermos ouvir as histórias de lobisomens, ela lançou um olhar profundo para mim, um olhar que parecia penetrar nos mais escuros recônditos da minha alma, buscando a verdade sobre lobisomens e polícia ambiental que agora começava a se manifestar. A harmonia que ela evocava era um bálsamo para as feridas emocionais que ainda me dilaceravam, trazendo uma catarse para a equipe. O barulho estranho da noite anterior,
Um estrondo que havia cortado a tensão na cabana agora era apenas um eco distante, parte do mistério da floresta que havíamos aprendido a aceitar como parte do ecossistema. Ana quebrou o silêncio, sua voz firme e decidida, mostrando a conciliação entre ciência e folclore em sua própria perspectiva. Vamos criar um lar para ele, onde possa ser ele mesmo, sem medo. Um lugar seguro, uma fauna protegida, mas de um tipo diferente. E vamos aprender com ele, porque no fim somos todos parte da mesma história. A biologia única do lobisomem, como os lobisomens se transformam, pode nos dar informações cruciais para a conservação e para a compreensão de outras criaturas sobrenaturais que possam existir. Podemos ter aqui um caso real de lobisomens investigados pela polícia ambiental, mas com um desfecho diferente, um que priorize a redenção e a proteção animal. A renovação que a situação exigia não era apenas para Jonas, mas para todos nós, para a própria visão e funções da polícia ambiental. Ela já pensava na polícia ambiental e educação ambiental, usando a história para combater a desinformação sobre lobisomens e fortalecer a preservação florestal. A proposta de Ana era simples, porém audaciosa. Construir um santuário para Jonas, um lugar onde ele pudesse viver em paz, aprendendo a controlar suas transformações. Um santuário seguro, um tipo de fauna protegida, porém diferente de tudo que já havíamos estabelecido sob a legislação ambiental. Um local de observação, onde Ana poderia estudar sua biologia única, buscando uma cura definitiva ou, pelo menos, um método para controlar as mudanças da licantropia. E visão analítica de Ana, combinada com o conhecimento ancestral de Dona Lourdes sobre a mitologia do lobisomem e o comportamento de lobisomens em folclore brasileiro, era a chave para nossa resolução, uma solução que a polícia ambiental estava preparada para lidar com um lobisomem de forma inovadora. O trabalho de fiscalização ambiental se expandiria para além dos crimes ambientais convencionais, abraçando a complexidade do sobrenatural. Olhei para as chamas, sentindo a iluminação quente em meu rosto, refletindo as novas ideias que queimavam em minha mente. A noite ainda era escura, mas a claridade de uma nova compreensão havia surgido, dissipando as sombras da ignorância. Jonas, o lobisomem, não era mais um monstro a ser caçado, mas uma vítima, um reflexo da complexidade da natureza e da nossa própria incapacidade de compreender totalmente o mundo que nos cerca. A nossa jornada havia sido um processo de transcendência, uma busca pela verdade que nos levou a uma nova compreensão da harmonia entre o homem e a natureza, entre o sobrenatural e o científico. Enquanto a equipe iniciava a construção do santuário para Jonas, o sentimento que me tomava era o de uma profunda e renovada paz. A floresta agora não mais me inspirava medo, mas um misto de respeito e admiração. Afinal, ela havia sido a mestra e nós, seus alunos. A polícia ambiental agora tinha uma nova missão: proteger não apenas a biodiversidade, mas também os mistérios que ela guardava, aprendendo com eles e talvez reescrevendo algumas lendas, como a lenda do lobisomem Amazônia, à luz da compaixão e da justiça. O impacto do lobisomem na sociedade e a polícia ambiental seria um legado de entendimento e redenção. E assim, a caçada ao lobisomem se transformou em uma jornada de compreensão e redenção. Mas será que essa solução será aceita por todos? Como a comunidade reagirá a essa nova abordagem da polícia ambiental? Deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de ativar o sininho para se juntar à nossa comunidade e descobrir como essa história continua a ecoar nas profundezas do Cerrado. Um original Sombras do Terror. Qual é a sua maior lição com essa história?